Hoje nós estamos conversando aqui na nossa edição sobre a saúde dos pés e das unhas e como elas podem demonstrar que algo não vai bem com a nossa saúde. Mas antes da gente retomar as nossas fotos e mostrar essas mudanças, doutora, a gente percebe, especialmente com o envelhecimento, que as unhas também vão mudando. Isso é natural? Faz parte desse processo? Faz parte do processo. Assim como a nossa pele, nosso organismo, as unhas também envelhecem e as manifestações mais comuns, elas diferem um pouco, seja nas unhas das mãos ou nas unhas dos pés, né? Então, assim, nas unhas das mãos, elas tendem a ficar um pouco mais finas e elas ficam com sulcos, que a gente chama de longitudinais, que são risquinhos mesmo em todo o comprimento da unha. E isso seria o cabelo branco da unha, né? E, geralmente, o que acontece? Tem linhas de quebra, uma fragilidade na ponta dessas unhas. Então, as pacientes, é mais comum em mulheres, elas reclamam que engancha na roupa, cabelo e machuca, porque quebra a unha e a unha quebrada, ela pode doer bastante. Enquanto que nos pés, e isso também é mais frequente em mulheres, a gente tem um espessamento das unhas, que ficam amareladas, demoram para crescer e ficam muito grossas, dificultando o corte e às vezes até dificultando o calçado, né? Elas não conseguem usar qualquer tipo de sapato por conta disso daí. E a unha assume uma característica que parece uma garra, a gente chama isso de onicogrifose. Parece uma garra mesmo, né? A unha muda a conformação dela por conta do trauma repetido durante todos os anos, sapatos apertados e tudo mais. Apesar de ser do envelhecimento, precisa tratar ou dá para fazer alguma coisa? Porque às vezes fala assim, é assim mesmo. Tem que ser assim mesmo? Não, a gente faz tratamento principalmente no caso da onicogrifose, porque ela é muito dolorosa e ela impede o calçar de sapatos. E é muito, assim, é limitante. O paciente idoso, a gente sabe que deve caminhar, deve deambular, deve andar por aí para exercitar. Então, assim, o fato de não poder calçar um sapato limita tanto a vida social desse paciente, quanto os exercícios do paciente. Então, a gente sempre faz o tratamento, tá? Então, a gente pode fazer uma destruição dessa unha mais grossa, com cirurgia, a gente pode usar alguns produtos que nem são tão cirúrgicos assim, alguns ácidos para desgastar a unha, a gente pode usar alguns aparelhos que o podólogo tem também, mas sempre anestesiando, porque é muito doloroso mexer nisso. Tem gente que fica com aquele costume de ficar lixando a unha, como ela está grossa, e ficar lixando em casa para tentar diminuir. Pode piorar ou faz efeito? Pode piorar, porque o que acontece? Você pode promover um hematoma embaixo da unha, dependendo da forma como a unha é lixada. Então, assim, nesses casos, às vezes a gente até prescreve alguns cremes para o paciente usar em casa, de forma bem mais tranquila, mas fazer um desgaste químico da unha. Tem que fazer tratamento, então. Especialmente as mulheres sofrem com isso, mas os homens também podem ter. Os homens também. E os homens podem ser mais relaxados, digamos assim, com as unhas, não dão tanta atenção. A mulher ainda tem o costume de fazer a unha no salão de vez em quando, ou ela própria faz a unha, mas os homens nem tanto. Então, no homem, geralmente demora mais para perceber esses problemas, né, doutora? E quando a gente percebe, o negócio está mais feio, mais complicado, porque é na última dor, é no pior quadro possível que esse paciente masculino acaba pedindo ajuda. As mulheres pedem antes ajuda. O alerta que a gente fala em todas as áreas. Qualquer especialidade médica é sempre assim, homens, cuidem da saúde, olhem para o seu corpo, para as unhas que podem dar sinais de que algo não vai bem, para os pés, e procurem ajuda logo. Não deixa assim, é assim mesmo, não, uma hora melhora. Às vezes precisa de tratamento. Doutora, vamos voltar aqui para as nossas imagens. Essa aqui é uma unha que já está um pouco mais machucada. O que é isso, doutora? Então, a gente pode ver que não só a unha, mas também a pele está acometida por essa doença, né? Uma doença eritêmato, que é de vermelho, descamativa, que a gente está vendo essas escamas aqui. Então, provavelmente esse paciente tem psoríase, né? E a psoríase não está só na pele, também está nas unhas. O que a gente vê na psoríase ungueal grave? A gente vê uma perda da cutícula, tá vendo? Então, a unha está acometida, aqui é a região da fábrica da unha. Então, a gente tem esses rajados na unha que está grossa, ela geralmente cresce um pouco mais lentamente e ela está destacada em relação à pele. Então, a gente sabe que a nossa unha ela é bem aderida, né? No caso da psoríase, quando ela está com esse aspecto, a gente tem o que a gente chama de onicólise, que é uma lise da unha. A unha está solta em relação ao leito e fica oca dessa maneira, engrossa, né, por conta da doença e fica com esse aspecto amarelado, que é muito ruim. Os pacientes gostam de tratar, eles querem logo uma solução para isso.
e é difícil de tratar, inclusive. Então tem que procurar tratamento e persistir no tratamento, porque às vezes não está fazendo efeito, desiste, acha que não está adiantando, mas não é assim, tem que ter paciência, doutora, para fazer efeito, né? Com certeza. E assim, acho que é importante a gente falar da psoríase da unha, porque muitas vezes, quando ela tem também na pele, é muito fácil de fazer o diagnóstico. Mas às vezes ela está presente somente na unha e ela é um diferencial da micose de unha. Então, principalmente quando a pessoa está com esse aspecto amarelado, diferente na unha, e principalmente quando a unha da mão, né, e não a unha dos pés, pode ser essa doença, precisa procurar o dermatologista e começar um tratamento. Muitas vezes isso daí é um dos sinais da artrite por psoríase. É o primeiro sinal, tá? Aqui, esse quadro que a gente chama de onychorrhexis, né, quando a unha está toda rajadinha, isso pode aparecer em idosos, que é a unha envelhecida. É o sinal de envelhecimento da unha. Isso, é o cabelo branco da unha, mas pode estar presente também em crianças e aí chama traqueoníquia, tá? Isso representa algumas doenças unguiais, inclusive a psoríase em criança, ou líquen plano em criança, ou alopecia areata em criança, que são doenças muito específicas dessa faixa etária e que normalmente vão sarar sem nenhum tratamento na criança. No adulto pode ser a representação do cabelo branco da unha. E aí, nesse caso, não tem que tratar. É só acompanhar, ou precisa tratar? Não, a gente vai fazer indicações de coisas que a pessoa faz para melhorar o aspecto da unha, tá? Então, hidratar, esse tipo de coisa para evitar a fragilidade da unha. A gente falou sobre transformações e viu que geralmente tem associado uma mudança de cor da unha. Há outras cores também que podem ser sinal de que algo não vai bem. Unhas avermelhadas, arroxeadas. Isso. As unhas avermelhadas, que a gente chama de érito é vermelho, né? Níquea de unha, elas podem estar acompanhadas de dor. Né? E muitas vezes essa vermelhidão ela não é tão evidente, a gente consegue ver somente com alguns jogos de luz, ela não é extremamente evidente. A maior queixa do paciente realmente é a dor. E pode ser um tumor benigno que se chama tumor glômico, né? Que ele não é maligno, ele não é um tumor que causa problema, ele não vai dar metástase, ele não vai se espalhar, mas o problema dele justamente é a dor que ele causa e a deformidade que com o passar do tempo pode surgir na unha. Então tem que tratar também. O tratamento é mais para o paciente ficar tranquilo, porque ele fica sentindo como se fossem choques na ponta do dedo. E mudança de temperatura ele sente mais, é uma dor lancinante, é descrita como uma das piores dores de medicina. Bom, então, quem tem vai procurar tratamento com certeza, porque muitas vezes alguns problemas aparecem e as pessoas ignoram os sinais, em outros não tem como ignorar, né, doutora? É verdade, mas muito pouca gente sabe desse problema e acaba procurando um médico que não é especialista e muitas vezes o médico não dá o valor para isso, se ele não conhecesse a entidade, né? E aí, nesse caso, vale a pena procurar um especialista mesmo em unha, que vai fazer um exame, no caso com ultrassom, detectar o problema e fazer uma cirurgia muito simples que resolve o caso. Aqui a gente tem, só para a gente terminar essa parte de mostrar fotos e manchas, aqui é uma mancha mais marrom, arroxeada. É uma mancha eritemato avermelhada, é uma mancha salmão, tá? Ou uma mancha de óleo. É uma psoríase. Mesmo. É uma psoríase bem inicial, a gente está vendo a unha aqui destacada, a gente não vê tanto a perda da cutícula ainda, mas a gente vê que a unha está destacada em relação ao leito, né? E assim, existem alguns outros sinais muito específicos que de repente nem vale a pena dizer, mas a gente vê que esse descolamento acontece como se fosse uma montanha-russa. E isso é sinal de psoríase, esse descolamento com esse vermelhidão, esse amarelamento. Dá para ver que aqui também já está um pouco saltada, né? Exato. A unha já tá começando... É uma psoríase inicial. E aí, esse tipo de paciente precisa fazer um tratamento específico para melhorar esse aspecto e também verificar se não existe nada na articulação, que seria o mais grave. Bom, a gente viu que cor diferente na unha é sempre bom levar para especialista, porque não é o natural e aí é melhor fazer um diagnóstico. Pode não ser nada de grave, mas é bom ter um conhecimento. A gente vai concluir agora a conversa com a nossa convidada, a doutora Tatiana, dermatologista, que está respondendo as nossas perguntas. E a gente vai agora à dúvida do senhor Aurélio Francisco de Vargas, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, acompanhando a gente. Ele pergunta por que algumas pessoas têm o hábito de roer as unhas. Pois é. Por que será que as pessoas têm esse hábito? Na verdade, a gente sabe que o ser humano, quando ele tem muita ansiedade ou depressão, ele acaba descontando e sendo autoagressivo, né? Descontando em si mesmo. Então, é o mesmo motivo que leva as pessoas a espremer espinhas, cutucar a pele,
roer as unhas, arrancar os cabelos, comer o lábio. Então, são provavelmente hábitos que as pessoas mais ansiosas podem ter. E, assim, a gente precisa identificar, diante da gravidade, diante do que está acontecendo com esse paciente, o tipo de perda que ele está tendo, o tipo de impacto que esse hábito está tendo na vida dele. Conforme o impacto é mais grave, atrapalha mais a vida desse paciente, vale a pena a gente investigar a causa, né, ver se realmente existe algo psiquiátrico por trás e investir num tratamento para esse paciente global, não só do problema, mas também do que está por trás desse problema. Porque a gente encontra nas conversas na internet muitas receitas, né? Passa pimenta, tem esmaltes que deixam um gosto ruim, mas se a pessoa não consegue pensar na causa daquele problema, não vai ser um tratamento efetivo. Justamente. Então, assim, primeiro ponto de quem deseja parar de roer as unhas é perceber que está com problema. Entendeu? Então, assim, tenho esse problema, isso está me afetando e eu preciso ir atrás de tratar isso. E aí a gente vai tentar identificar uma causa psiquiátrica, às vezes não está presente, é só uma ansiedade do dia a dia mesmo, é uma forma uma forma de aliviar o estresse, né? Não é uma coisa assim, não é um distúrbio de ansiedade, não é uma depressão estabelecida, é uma ansiedade, é uma coisa do dia a dia, então, mas é um problema. Então a gente precisa que o paciente entenda isso, que o paciente deseje parar com isso, e a gente tem que fazer uma abordagem que a gente chama de multidisciplinar. Então, o esmalte ajuda a pessoa a lembrar que ela fez esse compromisso com ela mesma de parar de roer, e a gente precisa deixar a unha com um aspecto mais bonito para ela não ter coragem de destruir. Existem vários tipos de terapia que a gente pode fazer, psicoterapia breve, a gente pode fazer uma forma que a gente cobre uma unha só, para a pessoa ver o ganho que ela tem, não cutucando, e aí ela vai cobrindo uma de cada vez. Isso. Então, assim, não é uma coisa só, tudo vale a pena, mas é fundamental que a pessoa perceba que ela tem um problema, deseje tratar isso e se ajude. E muitas vezes, quando a gente orienta o paciente a fazer as unhas, até os homens devem fazer isso, é muito importante que a pessoa procure alguém para fazer isso, que não seja ela mesma a fazer. Porque no hábito de cutucar a unha com a boca, tudo, quando você dá instrumentos para essa pessoa, ela pode fazer lesões mais graves nela mesma. Tá? Então, assim, a gente tem pacientes que se cutucam e que começaram a fazer as unhas e passaram a fazer, tipo, lesões mais graves mesmo na unha, arrancar pedaços, coisas muito mais graves. Então, não é interessante que a pessoa que tem esse problema faça a própria unha, é importante que ela procure alguém para fazer. Muito obrigada, nosso telespectador, pela participação. A gente tem uma outra dúvida para responder, que chegou lá do Rio de Janeiro, que é sobre os efeitos dos medicamentos que tratam os fungos e as micoses, se eles podem trazer malefícios para os principais órgãos, já que o tratamento é longo e precisa tomar até por 1 ano. Normalmente, antes de instituir um tratamento como esse, a gente faz uma anamnese, ou seja, a gente pergunta dos hábitos da pessoa e solicita exames para ver se o fígado, que é justamente o órgão mais agredido pela medicação, se ele está ok e se ele não tem nenhum problema de base. E a gente começa a medicação sempre orientando que não é legal tomar bebidas alcoólicas nem outros medicamentos que a gente não conheça, porque pode ter uma interação medicamentosa com isso. E aí sim, lesar esses órgãos, né? Que geralmente é o fígado, mas pode ser o estômago também e os rins. Então, assim, um hábito saudável e fazendo o tratamento conforme o médico orienta, né? A gente tem como evitar esse tipo de problema. Agora, doutora, para encerrar então a nossa conversa hoje, nas suas considerações finais, qual é o cuidado básico com a saúde das unhas e dos pés e quando procurar a ajuda de um especialista? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que as mulheres gostam muito de fazer as unhas e, às vezes, elas têm a falsa impressão de que se elas levarem o material delas na manicure, elas vão estar salvas de qualquer tipo de problema. Isso não é verdade, porque a gente tem as infecções por bactéria também no próprio material, tá? Então, assim, o legal é você procurar salões que você saiba que o material está sendo bem cuidado, autoclavado, ou então material que é esterilizado fora e vem para lá e coisas descartáveis. Se não tiver como fazer isso, ou se você mesmo faz suas unhas, lave o seu material com detergente, da mesma forma que você lava talher. Ninguém guarda o talher depois que comeu do jeito que está. Então, por que fazer isso com as unhas? Isso pode piorar o aspecto das unhas, levando a infecções bacterianas também, né? E quando procurar o dermatologista, toda vez que você observar deformidade, né? Então, a unha está de uma forma que não é o normal. Ela está com um aspecto insólito, diferente, uma mancha que apareceu ali, ou então ela está mais grossa ou mais fina que o normal, e dor.
Então, são as formas que indicam que o paciente deve procurar o médico. E você que está passando por isso, procure um especialista. Hein, doutora, muito obrigada pelas informações que nos trouxe. Convite para que volte sempre a viver é melhor. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada.